Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Lipe. E eu sou a Bia. Mais um episódio de Histórias da Meia-Noite. A gente tá como? Estamos aqui para contar para vocês 3 histórias de aparições demoníacas das mais recentes. É isso mesmo. A gente pensa que essas histórias aí horripilantes, sobrenaturais, envolvendo fantasmas, espíritos, demônios, bonecas assassinas, é coisa antiga, né? Pois depois desse vídeo você vai descobrir que o capiroto ainda continua muito bem entre nós. Obrigado. Bom, lembrando a vocês que esse vídeo não é recomendado para menor de 12 anos. E se você tiver menos e quiser assistir, pergunta para os seus pais, combinado? Chega de enrolação e bora pro vídeo. Certo. Aqui vamos nós para o primeiro caso de aparição demoníaca. E este caso veio lá de Oregon, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Springfield. Ah, mas Bia, você deve estar se perguntando, uai, Springfield não é aquela cidade do seriado americano dos Simpsons? É essa mesma, só que a do desenho é muito menos problemática do que a do real. O fato é que no ano de 2013, o casal Janine e AJ pensaram finalmente ter encontrado a casa dos seus sonhos. Eles passaram anos e anos esperando ansiosamente por esse momento e ele finalmente havia chegado. A casa parecia perfeita, era grande, tinha bastante espaço para eles e para os seus 2 filhos. Precisava de alguns consertos aqui e ali, mas pelo preço que pagaram para ela foi um achado e tanto. Coisa estranha. Não demorou muito e logo que elas se mudaram para lá, algumas pequenas coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Objetos sumiam ou mudavam de lugar sozinho, o celular de Janine ligava a tela sozinho, leve barulhos de batidas ela disse ter escutado, ela relatou até às vezes que sentia pequenos calafrios. Passaram alguns dias e as coisas começaram a piorar. Uma vez, Janine estava passando roupa quando ouviu um de seus filhos, Hunter, conversando com alguém em seu quarto. Ela por um momento achou que fosse seu irmão, que ele tivesse conversado com o Gage, mas ele estava brincando na sala. Então com quem Hunter estava falando? Ela foi até o quarto e perguntou a ele, filho, você estava falando sozinho? E ele respondeu, não mamãe, eu estou falando com meu novo amigo. Ele me disse que se eu não fosse amigo dele, ele iria machucar você. A partir dessa experiência com o filho, Janine resolveu espalhar alguns gravadores pela casa, achando que podia escutar alguma coisa diferente. E não é que foi o que aconteceu? Eu não sei. Pra que as pessoas ficam colocando gravadores para escutar o capiroto? Até ditado tem, quem procura acha. Mas a galera parece que gosta de procurar e achar. Ela relata que ouviu uma voz grossa e lenta dizendo, ela vai morrer. No dia seguinte, ela estava pendurando a roupa no varal e os meninos estavam brincando no quintal. Mas depois de um tempo, ela percebeu que estava um silêncio muito perturbador. Os meninos haviam desaparecido. Janine ouviu as vozes deles e parecia que eles estavam brincando no quarto, em cima da casa. Ela não queria entrar, mas eles eram seus filhos e ela os queria longe do que quer que estivesse na casa. Ela seguiu as vozes, mas nunca encontrou os meninos no quarto. Desesperada, Janine tentou sair do quarto e não conseguiu. E ela não podia sair do quarto porque algo segurava ela ali. A entidade lentamente começou a levantar ela do chão com uma força sobre-humana. Ela conseguiu agarrar o tapete para tentar se manter no chão e aí ela percebeu um símbolo satânico desenhado no piso de madeira. Conforme o tapete se movimentou e liberou o símbolo, a criatura soltou e sumiu. Janine saiu correndo e logo que saiu encontrou seu marido AJ e as crianças sãs e salvas. O que todos não sabiam até aquele momento era que Janine havia sido possuída pelo demônio. Todos foram para a casa dos pais dela, onde era seguro. Quando chegaram lá, Janine começou a passar mal, ter calafrios, revirar a cabeça e algumas vezes falava palavras estranhas. Os pais dela começaram a ler versículos da Bíblia, já que eram muito religiosos e acreditavam no poder da cura divina. Foi nesse momento que o demônio que havia possuído Janine se revelou. Eles chamaram imediatamente o padre local, que travou uma batalha com o demônio, mas no final das contas conseguiu afastar o mal e libertar Janine. Depois desse episódio, Janine, AJ e seus 2 filhos foram morar na casa da irmã, até conseguirem vender a casa demoníaca, que até hoje ainda não foi comprada. Quem será a próxima família a morar nessa casa perfeita, possuída por demônios? Bia, minha recomendação nesse caso é sempre pesquisar e olhar muito bem a casa quando forem comprar uma. A gente nunca sabe a história, o passado, como eram as pessoas que viveram antes de lá. Então, bom, vamos ao segundo caso. Se vocês estão gostando, já deixem o seu like no vídeo, que ajuda demais o canal, muito mesmo, gente.
Se vocês derem o like, o YouTube vai nos ajudar a mostrar o nosso vídeo para outras pessoas que curtem igual vocês histórias de terror. O segundo é o caso de uma ex-enfermeira chamada Amy. Tudo aconteceu no estado de Arkansas, no sul dos Estados Unidos. Amy ficou paralisada da cintura para baixo em novembro de 2006, quando caiu sem mais nem menos da janela de sua casa e quebrou as costas em 3 lugares e ainda perfurou os 2 pulmões. Os ferimentos indicavam que ela não se preparou para o impacto. Nenhum dos ossos de seus braços e pernas estavam quebrados. Amy tinha subido em uma janela aberta e estava sentada no peitoril quando caiu. Ela disse que não se lembra nem de ter subido no quarto e muito menos de ter pulado a janela. Meses antes desse episódio, Amy disse que vinha lutando contra pensamentos sombrios há meses. O que já tinha ouvido vozes falando para ela se matar, cortar seus braços e línguas, machucar o marido, matar os animais e tudo mais. Médicos e psiquiatras recomendaram vários remédios para controlar o que eles achavam ser uma doença mental. E depois de sua queda, ela estava deitada em uma cama do hospital quando foi visitada por uma mulher que afirma ter ressuscitado os mortos e curado doentes terminais através da oração. A mulher viu algo em Amy que ninguém mais viu. Ela viu demônios. Antes do episódio dela se jogar pela janela, 7 meses antes, Amy estava terminando um turno de 24 horas como enfermeira no hospital em que trabalhava em Little Rock, quando foi encarregada de tratar de um paciente com sérias queimaduras. Depois de levá-lo para uma maca e completar o relatório, ela se viu vagando pelos corredores da sala de emergência sem rumo. De repente, ela se esqueceu de como fazer seu trabalho. Ela disse que depois que cuidou dele, a mente dela deu um branco total. Amy não conseguia nem mesmo realizar tarefas simples como escolher as suas roupas. Um episódio particularmente tenso aconteceu quando Amy e seu marido viajaram para a Clínica Mayo, em Minnesota, em busca de um tratamento especializado. Enquanto estava lá, ela se afastou dos médicos e subiu 7 ou 8 andares até a beira de uma rampa de estacionamento e ameaçou a pular. A sorte é que o marido ouviu ela subindo as escadas e conseguiu chegar a tempo antes dela pular novamente. Mas as vozes continuaram. Foi então que a igreja do Centro de Cristo, em Searcy, realizou um culto de oração para Amy. Entre os participantes estava uma mulher chamada Cindy, que era uma evangelista pentecostal, que tinha realizado cerca de 10 exorcismos. Cindy disse que Deus havia falado com ela para expulsar os demônios de Amy. E quando ela chegou lá, ela relata que pôde ver os demônios dentro de Amy e começou a orar. Foi nesse momento em que o demônio de Amy começou a se revelar e rosnou para Cindy. O que você está fazendo aqui? Depois disso, uma longa batalha espiritual foi travada entre Cindy e o demônio de Amy. O exorcismo durou horas, mas o demônio foi vencido. Amy diz que jamais acreditaria nesses episódios se contasse a ela, mas ela viveu tudo isso para contar a história pessoalmente. Olha, eu sempre acreditei que existem forças ocultas e perversas andando por aí pelo mundo. Seja através de experiências sensoriais ou através de energia. Já ouvi várias histórias por aí de parentes meus que mudaram seu comportamento repentinamente até que ninguém mais reconhecia eles. Embora nenhum deles tenha passado aí por algum tipo de exorcismo, uma sessão de exorcismo, alguma coisa do tipo. Mas enfim, vamos ao terceiro e último caso, que é o da casa dos Ammons. Relatos dizem que ela era um portal para demônios virem a este plano. Em novembro de 2011, uma jovem chamada Latoya Ammons, sua mãe, Rosa Campbell e seus 3 filhos de 7, 9 e 12 anos chegaram a Gary, Indiana, e se mudaram para uma casa modesta e tranquila. Na época, eles estavam felizes por estar lá. Embora a casa fosse apenas uma casa de aluguel de aparência simples, era para eles, de certa forma, a realização dos seus sonhos. No entanto, assim que chegaram, fenômenos estranhos e bastante ameaçadores começaram a atormentá-los. Alguma coisa ali não estava nada certo. A primeira coisa que a família notou aconteceu em dezembro, quando um grande número de moscas negras começou a zumbir e a voar pela casa, concentrando-se frequentemente na pequena varanda da residência. Isso já era estranho o suficiente, porque era inverno, mas o que tornava ainda mais estranho era que às vezes essas moscas se aglomeravam em densas nuvens negras e chegavam a todos os lugares, mesmo que não houvesse um motivo para que elas se reunissem ali com tanta intensidade. Mais ou menos na mesma época, alega-se que muitas vezes se ouvia o ruído pesado de passos vindos das escadas para o porão à noite e portas se abrindo mesmo estando trancadas.
Uma vez foram encontradas marcas de botas molhadas. Além disso, havia supostamente numerosos casos de atividade paranormal, como objetos se movimentando, e pelo menos uma ocasião em Campbell se assustou ao ver uma figura escura A espreita na sala é que desapareceu em um piscar de olhos, pois tudo ficou ainda pior a partir daí, quando os vários membros da família começaram a reclamar de serem empurrados, cutucados por uma força invisível. Em outra ocasião também foi dito que o filho dela, o mais velho, foi jogado para o outro lado da sala como se fosse uma boneca de pano. E em outra, o filho mais novo foi jogado no banheiro. A filha também foi jogada e agarrada por sombras escuras. Cada vez mais desesperado e assustado, Ammons procurou ajuda. A igreja aconselhou a família a tentar limpar a casa e desenhar cruzes no chão e nas janelas, mas nada disso funcionou. Então eles pediram a ajuda de Clarividentes. para tentar descobrir exatamente com o que estavam lidando. E o resultado disso não era bom. Pois eles disseram à família Ammons que a casa delas estava infestada por pelo menos 200 demônios diferentes. A atividade aparentemente só parou quando a família finalmente conseguiu se mudar para Indianápolis. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Histórias da Meia-Noite. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscrever no canal e, claro, compartilhar esse vídeo para os seus amigos, no grupo de WhatsApp, nos grupos de Facebook e tudo mais. Aos poucos, nós vamos trazendo ao canal mais histórias e casos recentes, né, como estes para vocês. E tem alguma sugestão aí pra gente falar aqui no canal? Deixa aí nos comentários pra gente ler e trazer aqui. Ah, e se você não segue a gente nas redes sociais, elas estão aqui embaixo. Até o próximo episódio de Histórias da Meia-Noite. Tchau!